Antes de começar, vamos aproveitar e fechar os olhos. Agradecer a Deus por mais esse momento de vida. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nos reunirmos para trazer inspiração uns aos outros. Agradecer a Deus por mais essa respiração, que é a presença dEle e é o presente mais sagrado e precioso que todos nós recebemos. Pedindo a Deus e aos mestres que abençoe todos nós e que essa reunião traga inspiração para todos, para cada um de nós. E que possamos todos sentir mais a presença deles nas nossas vidas. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Amém. Vamos pensar numa pessoa que está parada, de pé. Ela está com os dois pés no chão. E ela quer ir para um outro lugar. Então ela decide para que lugar ela quer ir. Mas qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para se movimentar? Ela tem que tirar um pé do chão. Se ela não tirar o pé dela do chão, que na verdade era a estabilidade dela, os dois pés, ela tira um pé para que esse pé alcance um outro lugar e ela consiga avançar. Então a gente fala a expressão, essa pessoa perdeu o chão. Então ela perde e ganha. E aí o próximo pé também faz a mesma coisa. Perde e ganha. Se a gente for pensar nas nossas vidas, tudo acontece dessa maneira. A gente tem que abrir mão de algo para receber algo. A gente tem que eliminar algo para conquistar algo, ou para substituir por algo. Pensa numa pessoa que ama comer, mas ela está com 3 dias travada, constipada. Será que ela vai conseguir comer? Não. Primeiro ela tem que perder, para depois ela conseguir comer, dar entrada. Tudo. Quando nós somos bebês, a gente vai crescendo, a gente tem que abrir mão desse nosso estado de bebê para nos tornarmos crianças. As crianças têm que ser deixadas de lado para chegarem os adultos e assim por diante. O mesmo vale para os nossos pensamentos. Não é possível a gente ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. A gente tem que abrir mão de um, ou esperar um passar para que o outro venha. Apesar de a gente não perceber isso. Eles são tão rápidos e conectados que parecem que é um negócio só, mas não. Sempre existe um intervalo. Vem um pensamento, a gente percebe, assiste, se identifica, mas ele vai. E aí vem outro. Mesmo quando é uma sequência lógica de pensar, eles são fragmentados. Como se fosse um filme passando com vários slides, e esses espaços são muito pequenininhos. A gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo também. Então, por exemplo, eu não consigo falar e escutar e olhar para outras coisas ao mesmo tempo. A impressão é de que a gente tem essa capacidade de fazer multitarefas simultâneas. Mas, profundamente analisando, não é simultâneo. Existe sempre uma pausa.
Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa e escutando música, isso não é simultâneo, apesar de parecer. Eu falo, a minha mente desconecta a música. E quando eu volto para a música, a minha mente se desconecta a princípio do que eu estou falando, da outra atividade. É claro que isso é tão pequeno, tão minimamente, é um detalhe tão profundo que a gente não percebe. A impressão é de que a gente consegue fazer tudo junto, mas sempre tem que ter a mente vai sempre se focar em algum lugar, mesmo que ela tenha que ficar indo e vindo. Para música, para fala, para música, para fala, para música e para fala. Mas existe sempre uma pausa. Ela tem que abrir mão da música para falar. E ela tem que abrir mão da fala para escutar a música. Mesmo que imperceptível. Mas que raio de negócio é esse? Vamos um pouquinho mais para dentro. Nas nossas vidas, além desses exemplos básicos, será que tem coisas que a gente gostaria de acrescentar? Valores, qualidades? E será que tem coisas que a gente percebe no nosso dia a dia, na nossa vida, que não são bons e a gente gostaria de eliminar? E a resposta é sim. E nesse mesmo processo de dar um passo e de abrir mão, qual é o primeiro? Abrir espaço. Tirar algo que eu não gosto para colocar algo que eu gosto. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro dessa perspectiva de abrir mão para receber. O que seriam coisas desejáveis nas nossas vidas para a gente abrir mão, para a gente abrir espaço na nossa mente, no nosso coração, para que coisas novas, positivas, divinas, engrandecessem as nossas vidas. Hoje, só como sugestão, e isso é um pontapé inicial, nós vamos falar de 4 coisas que a gente poderia tirar das nossas vidas. E todas as pessoas têm essas 4. E depois de 4 coisas que a gente poderia colocar, agregar. Vamos começar com a primeira. Tem muito mais, mas nós vamos começar com 4 hoje. A primeira é confusão. Fala, confusão? Confusão em 2 aspectos. Um é nessa característica de dúvida. Puxa, eu não sei o que fazer. Vou para a direita, vou para a esquerda. Hoje eu vou comer arroz com feijão ou eu vou comer macarrão? Todo momento que a gente está em dúvida, a gente está estagnado. Todo momento que a gente está em dúvida, a gente está na inércia. A gente está na ignorância. Dúvida nesse sentido de não saber o que fazer. Dúvidas para crescer, dúvidas sobre alguma questão que você está buscando entender e compreender é uma coisa. Mas essa dúvida que te faz parar e não saber o que fazer, mesmo que no dia a dia for pequeno ou não perceptível que é algo significante, é muito significante. O momento da dúvida trava a nossa progressão em qualquer aspecto e a gente perde tempo. E a maior parte do nosso tempo durante o dia é desperdiçada com essa incapacidade de tomar decisões rápidas e claras e certeiras. O tempo que a gente perde durante o dia pensando isso é certo ou isso não é, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é imenso. E aí chega no final do dia eu falo, puxa, não tive tempo para nada. O tempo está voando, mas não é o tempo que está voando.
mas a minha capacidade de tomada de decisão ainda está muito manchada ou está muito conectada com essas dúvidas. E da onde vêm as dúvidas? Da mente. Existem dois instrumentos dentro de nós que são relacionados: mente e intelecto. A mente é o fator de dúvida nas nossas vidas e o intelecto é o fator de decisão. E naquela mesma perspectiva de um pé saindo para o outro, para pousar em outro lugar, um dos dois está sempre predominante nas nossas vidas. Quando o intelecto está predominante, a capacidade nossa de decisão é muito mais forte, afiada. A gente consegue decidir mais claramente e seguir. Quando a mente está predominante, a gente está cheio de dúvidas. A gente não consegue decidir. Ela está subjugando o intelecto. Como está a sua mente? Como está esse processo? Sua mente, esse fator de dúvida está mais predominante ou o intelecto? Então lembra, toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente está estagnado. Toda vez que a gente não sabe o que decidir, a gente está estagnado e perdendo tempo. E isso a gente precisa melhorar. O outro fator de confusão que eu mencionei é essa confusão nossa do que é certo e do que é errado. Então, tomar atitudes, ou desenvolver valores, ou desenvolver estilo de vida, ou qualquer outro tipo de decisão, mesmo tendo a capacidade de decidir, a nossa percepção do que é certo e o que é errado está obscurecida. E eu tomo as decisões erradas, e eu guio minha vida por um caminho errado. Isso, nesse aspecto, eu chamo de confusão. A confusão de não ter essa clareza do que é certo e o que é errado, e muitas vezes entender que o errado é o certo. E como a gente sabe que o errado eu considerava como certo, ou o que eu pensava que era certo era errado? O resultado vai nos mostrar. Sempre que eu estou com essa confusão entre certo e errado, e sigo nesse caminho que é o errado, e eu pensando que era certo, pelas impressões, pelas experiências ou por fatores externos, o meu resultado vai ser negativo. Eu vou ter algum tipo de sofrimento, eu vou ter algum tipo de resposta que vai me mostrar se tomou o caminho errado. E é claro que muitas vezes nas nossas vidas a gente percebe isso. Fui para o caminho errado. Tomei a decisão errada. Falei algo que não devia. Confusão. Então, esse primeiro é algo que todos nós temos em maior ou menor escala e todos deveríamos eliminar das nossas vidas. Certo? Próximo. Apego. Essa é uma outra coisa que gera um monte de conflitos. Apego é sempre confundido com amor. Desapego é sempre confundido com indiferença. O que é apego? Hoje a gente só está passando brevemente por cada uma dessas qualidades ou valores que a gente gostaria de tirar das nossas vidas. Se a gente separar apego, a mais pego é apego. Apego é aquela nossa mãozinha mental querendo agarrar tudo, possuir tudo. E por que isso? Por que a gente desenvolve o apego? Porque a gente tem a falsa impressão, a gente tem a sensação de que algo externo a mim, algum objeto, alguma pessoa, alguma situação, me faz feliz, me torna completo. E por que eu apego? Porque eu tenho medo de perder. E se eu perder, eu vou perder a felicidade. Então, apego é completamente diferente de amor. E desapego é completamente diferente de indiferença. É o contrário. Quando eu desenvolvo
o desapego na minha vida, quando eu consigo desconectar essa associação de objetos ou pessoas com a minha felicidade, com a minha paz, eu consigo amar melhor. Eu consigo desfrutar melhor dos objetos, das companhias, das pessoas. E como eu sei se eu tenho apego ou não? Pensa em alguma pessoa, pensa em algum objeto, pensa em alguma característica da sua vida, alguma qualidade, pensa em algo que faz parte da sua vida, pensa na possibilidade de perda disso. Se você sentir preocupada, se isso te trouxer uma perspectiva de tristeza ou de vazio, isso é o apego. O que é desapego? É viver plenamente com o que você tem. É colocar toda a sua energia, seu amor naquilo que você tem, naquilo que está presente na sua vida no momento. Mas sem sofrimento na perspectiva de perda, de objetos, de valores, de tudo. E como isso começa a surgir nas nossas vidas, o desapego? Quando a gente começa a experienciar através da meditação a felicidade, a paz, o equilíbrio, tudo que a gente buscou fora. Então, só para deixar bem claro de novo, desapego é algo extremamente positivo e desejável nas nossas vidas. E o apego é algo nocivo. O apego é algo que nos faz sofrer nas nossas relações com o mundo. E ninguém quer sofrer nas relações do mundo. Mas o apego é aquele aspecto nocivo que vem grudado junto da palavra amor e que nos faz sofrer. Então não existe, na verdade, sofrer por amor, mas é sofrer por apego. Quando, através da meditação, de um viver consciente, a gente consegue eliminar esse item nocivo chamado apego, aí realmente a gente experiencia o amor puro nas pessoas, nos objetos, em tudo. Então, o segundo aspecto que a gente deveria tirar das nossas vidas é apego. Reflita um pouco e a gente vai perceber que a gente tem muito apego. Não é positivo. Vamos para mais uma? O próximo é orgulho. E ele está diretamente ligado com apego. Nós temos orgulho? Sim. E de tantas coisas. Na verdade, na nossa cultura, a gente aprende que orgulho é bom. Eu tenho orgulho da minha profissão. Eu tenho orgulho dos meus filhos que são inteligentes. Eu tenho orgulho da minha esposa que é linda. Eu tenho orgulho do meu marido que é rico. Eu tenho orgulho da minha roupa laranja porque eu sou um swami. Eu tenho orgulho e assim por diante. Do nome da minha família, da tradição. Eu tenho orgulho da minha inteligência. Essa lista pode ir até quase infinito. Vamos parar um pouquinho para pensar. Por que eu tenho esse orgulho? Será que alguma coisa dessas qualidades mencionadas e de que a gente tem orgulho são realmente minhas? Será que alguma dessas conquistas que me trazem orgulho são realmente minhas? Eu posso chamar de meu? Essa inteligência que eu tenho orgulho é minha? Eu falo, eu sou inteligente. Onde eu aprendi? Eu aprendi a falar com meus pais. Eu aprendi a raciocinar de maneiras diferentes com meus professores. Eu estudei livros e aprendi. Toda a inteligência que eu tenho veio de alguém. Eu tenho orgulho da minha beleza. Esse corpo fui eu que moldei com a mão e fiz uma estátua? Não. Isso veio de Deus, veio dos meus pais. Eu tenho orgulho de tudo que eu tenho orgulho. O que acontece? Porque o orgulho é algo que não traz positividade, porque é algo também desejável a gente prestar atenção e cada vez mais diminuir. Porque toda vez que a gente tem orgulho,
a gente se esquece da fonte, de Deus. Ou até mesmo dos créditos de quem me trouxe aqueles benefícios. Toda vez que eu tenho orgulho, eu estou aumentando o meu ego. Então, o orgulho também traz comparação, competição e outras características negativas. Inveja, ciúme e assim por diante. Então, o orgulho também não é algo positivo, apesar de culturalmente ele ser algo bom. Nossa, eu tenho orgulho disso e daquilo, a gente fala de boca cheia. Mas toda vez que a gente tem orgulho, a gente se esquece da fonte. O orgulho engorda o nosso ego. Certo? Vamos para mais uma? E essa última é sentimentalismo. Puxa, o que é isso? A gente costuma falar, essa pessoa é intensa. E o que significa isso? Quando ela está feliz, ela fala, eu amo isso. Dá pulos de alegria. E quando ela está triste, ou quando ela está descontente, ela fala, eu odeio isso. Ela está sempre lá em cima ou lá embaixo. Então, o que é sentimentalismo? É uma vida baseada em emoções. Você fala, puxa vida, essas quatro... Você está falando para tirar o orgulho? Está falando para tirar o apego? E agora para tirar também as emoções da minha vida? Você quer que eu me torne o quê? Uma pessoa insensível, fria, apática? Não. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falei sobre essa perspectiva de que viver baseado nas emoções não era bom. Essa pessoa falou, qual a graça de viver se eu não tiver emoção? Qual a graça de viver se eu não ficar eufórica ou se eu ficar nervosa, irritada? A gente imagina que a vida deve ser assim. Mas essa vida de oscilação, porque as nossas emoções sempre variam. E nessas pessoas mais intensas e emotivas, elas variam mais ainda. Muito alto e muito baixo. E o que acontece? A gente nunca está estável. A nossa mente sempre está indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E a gente acaba acostumando com isso. E parece que é bom, mas não é. A gente está sempre buscando equilíbrio. Só que de uma maneira errada. A gente está sempre buscando alegria e paz. Mas a gente busca isso com uma mente emotiva. E a gente sempre busca intensidade. Mas não é esse também o caminho. Yoga é o caminho do meio, é buscar equilíbrio na vida. Então, o Gurudev falava uma coisa. O yogi tem que fazer uma cirurgia no coração. O yogi tem que tirar o coração dele e colocar no bolso. O que quer dizer isso? Que, na verdade, as nossas decisões, o nosso viver, o nosso caminhar no mundo, o nosso relacionar, não pode ser baseado somente nas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções derivam dos nossos desejos, dos nossos apegos, dos nossos orgulhos, da nossa confusão. Então, as emoções não nos permitem enxergar a vida como ela é, ou a realidade como ela é, e ela distorce. Então, eu estou sempre criando expectativas e eu sempre estou me frustrando porque não é possível alcançar todas as expectativas. Então, sentimentalismo é uma pessoa que está sempre desequilibrada. Ou sempre rindo muito, pulando muito, ou chorando muito. E onde está a paz dela? Muito distante. Lembrem-se dessas quatro. E é só um convite hoje. Analisem esses quatro na vida de vocês. E tentem entender como eu mudo isso. Hoje é só um pontapé inicial. Vamos passar agora para as outras quatro.
4 características ou qualidades que são desejáveis eu aumentá-las na minha vida ou adquiri-las. Vamos começar com a primeira. E a primeira é discernimento. E o que é discernimento? A Flávia Má perguntou quais são, a gente vai voltar para elas, a gente já vai repeti-las. A primeira é discernimento. E o que é isso? É a capacidade de colocar numa balança e de decidir com clareza e de usar o intelecto. Então, eu vou para a esquerda ou para a direita? Eu vou pensar, a esquerda vai me trazer isso, isso, isso. A direita vai me trazer isso, isso, isso. Para a minha vida, o melhor é para a direita e eu vou para a direita. O discernimento é aquele que permite eu pausar e pensar antes de pensar, de falar, de agir. Quando eu vivo pelas emoções, como a gente falou no último, que era sentimentalismo, eu não penso. Então, eu recebo um estímulo e pelas minhas emoções eu respondo imediatamente. E isso é o que me causa confusões. Então, o que é o discernimento? Aquela pausa para pensar, para refletir e entender qual é a melhor solução, decisão, caminho. E isso está envolvido com o intelecto. A capacidade de usar mais o intelecto do que simplesmente a mente. Discernimento. Discriminar entre o certo e o errado. Discriminar entre o real e o irreal. A gente imagina muitas coisas. E a gente começa a criar expectativas e sonhos. E às vezes a gente vive e meio que decide baseado nessas imaginações. Então, discernimento também é. Isso aqui é só fantasia. Isso não é realidade. A gente imagina às vezes, essa pessoa está brava comigo. Essa pessoa está chateada. Ou isso ou aquilo. Só imaginação. E a gente começa a basear e decidir nossas vidas nessas imaginações. Então, discernimento é aquilo que traz clareza para decidirmos. Que traz, mas, razão e equilíbrio para a gente seguir em frente. Discernimento é algo extremamente desejável para nossas vidas. A gente tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção. A maioria das pessoas é desequilibrada. Muitas são extremamente racionais e muitas são extremamente emotivas. A gente precisa trazer um equilíbrio entre esses dois lados. Então, discernimento é um instrumento extremamente essencial para o nosso dia a dia, para todas as nossas decisões. Pensem nas suas decisões. Elas são sempre saudáveis, acertadas, baseadas em algum fundamento. E a gente vai ver que não. Muitas vezes a gente reage, muitas vezes a gente responde sem pensar, muitas vezes a gente usa somente a emoção. E reflita um pouco quanto isso traz de problema nas nossas vidas. Certo? Discernimento. Qual é a próxima qualidade? Entusiasmo. E aqui entusiasmo não é sentimentalismo, euforia. Entusiasmo é estar motivado para fazer as coisas. Estar sempre motivado para realizar. Estar sempre entusiasmado, cheio de espírito para tudo que você for fazer. Eu vou varrer o chão, eu vou fazer com entusiasmo, com motivação, com vibração. Eu vou limpar um banheiro, eu vou fazer isso com motivação. Eu vou conversar com as pessoas, eu vou fazer isso com descobrir uma maneira de sempre estar motivado para fazer tudo. Entender que aquilo lá que você vai realizar é positivo, você se decidiu por fazer aquilo, faça com entusiasmo, faça com energia. E isso vai te trazer um resultado que é alegria. Isso no caminho espiritual é extremamente importante. Por quê?
Porque no caminho espiritual, na meditação, a gente passa por vários momentos desafiadores, onde a gente não tem um resultado nítido e perceptível. Parece que a gente está estagnado, ou parece que a nossa meditação está trazendo coisas negativas, ou parece que eu não estou andando. Nessas horas, o entusiasmo, aquela automotivação, é que é o nosso propulsor. Eu não estou tendo nenhuma experiência palpável, mas o entusiasmo. Meu mestre pediu para eu seguir. Eu sei que eu vou ter momentos desses, mas eu sei que é certo. Eu sei que cada esforço meu está me levando para frente, para onde eu quero, para minhas qualidades, para o estilo de vida, para o modelo de vida que eu almejo. Entusiasmo. E muitas pessoas não têm entusiasmo. E o entusiasmo, ou a falta dele, é um dos principais fatores para a gente abandonar nossos projetos. Estou desanimado de meditar. Nossa, de novo, não está funcionando, não está adiantando. Ou um relacionamento, ou um trabalho. Estou sem entusiasmo. E isso não é culpa de ninguém externamente. O estímulo tem que vir de nós. O entusiasmo tem que vir de dentro. Claro, a gente se alimenta fora, mas essa convicção sempre vem de dentro, entusiasmo. Próxima. Unidade. O que é unidade? Unidade é a capacidade ou a atitude de perceber que sempre estamos unidos. Unidos com quem? Com Deus. Unidos com quem? Um com o outro. Unidos com quem? Corpo e alma. Unidos com quem? Minha respiração e Deus. Minha respiração e a respiração de todos. Então, o que é essa unidade que eu estou falando? É a gente sempre se esforçar, mesmo que teoricamente, mesmo que mecanicamente, para lembrar que a gente está sempre conectado. Para lembrar que Deus permeia absolutamente tudo, está dentro de mim, fora em toda parte. Lembrar que dentro dessa pessoa que eu estou olhando e falando, existe o divino. Nas árvores, nos animais. Deus está permeando cada pensamento meu. Deus está presente na minha respiração. Então, é um treino. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca sou um indivíduo. Eu estou permeado por Deus. Eu sou a presença do divino e Ele está em toda parte. A meditação traz isso naturalmente. Mas a prática, o esforço nosso no dia a dia para perceber isso, acelera esse processo de percepção do divino em toda parte, dessa unidade. E quando eu estou falando disso, o principal instrumento para isso é lembrar da respiração, porque ela conecta a gente direto com o divino. Ela traz a gente mais próximo dessa consciência. Existem 2 livros que são maravilhosos e falam sobre essa atitude. Um deles, em inglês, é chamado The Practice of the Presence of God. Praticando a prática da presença de Deus. Eu acredito que tem em português. E o principal desse livro é um monge carmelita chamado Irmão Lourenço, Brother Lawrence. Ele se tornou um monge, mas ele não tinha, a princípio, nenhuma qualidade ou um chamado realmente. Então, ele sofria muito no começo. Ele não conseguia rezar. Ele ia rezar, a mente dele voava para todos os lados. Ele não tinha a disciplina inicial para seguir as regras do monastério. Ele estava completamente decepcionado. Ele não tinha nenhuma habilidade, a princípio, de oratória, ou de decorar as escrituras, ou de fazer orações, nada. E aí ele foi colocado na cozinha. E aí o que ele fez? Começou gradualmente na cozinha a fazer? A conversar com Deus e aceitar a presença dele em cada coisa que ele fazia. Então ele estava lavando a louça, ele começava a conversar com Deus e oferecer para ele, e se comunicar.
uma maneira extremamente simples. Quando ele ia cozinhar, ele fazia a mesma coisa. Em todos os momentos, ele começou a devagar associar Deus em tudo que ele fazia. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ele se realizou. Só com essa prática. Ele falou assim, chegou um momento na minha vida que, mesmo se eu quisesse me afastar de Deus, falar, vou me esconder dele, era impossível. Se ele fosse pegar uma pedra no chão, ele estava realizando Deus, ele lembrava de Deus naquele momento. Numa doença, ele estava imerso no divino e a alegria que ele derivava disso é inacreditável. É legal, ele conta nas cartas nesse livro, é extremamente simples. Foi um ser iluminado extremamente simples, que desenvolveu uma técnica para trazer um pouco de divindade na vida dele e essa técnica trouxe a realização para ele. E isso é possível para todos nós. E aí ele falou que já não havia mais diferença. Quando ele cozinhava, quando ele lavava a louça, quando ele estava ajoelhado no altar para rezar, quando ele estava conversando com as pessoas ou dormindo. O tempo inteiro para ele se tornou a presença de Deus. É muito lindo. É bem curtinho e simples. E um outro é um dos nossos mestres, o mestre do Gurudev, que chamava Bijoy Krishna. E esse livro chama Ritambara. Ele está em inglês ainda, ele não foi traduzido para o português. O Guruji traduziu ele do Bengali para o inglês. E esse mestre começa a explicar para a gente sobre a presença de Deus em absolutamente tudo. Sobre essa presença consciente do divino em tudo. Que numa folha seca existe a consciência, essa presença de Deus. Que numa árvore existe essa presença e essa consciência. Que até em objetos inertes, como esse computador, como essa luz, existe a presença de Deus. A consciência de Deus, que permeia tudo, está presente em absolutamente toda parte. No meu corpo, na minha fala, nos meus sentidos, em tudo. Mas ele fala isso de uma maneira tão convincente e tão aberta e clara, que quando você lê, você tem vontade de sair abraçando a árvore. Por quê? Porque isso é verdade dentro de nós. Essa unidade que eu estou falando é a verdade. E quanto mais a gente treina isso no nosso dia a dia, mais a gente se aproxima dessa verdade. E mais a gente sente alegria. Meditação com viver com a atitude correta. Escrevam. Falou, hoje eu vou lembrar de Deus em toda parte. Mesmo que for mecanicamente, você não sinta. A gente está se aproximando disso. Certo? Unidade. E a última é simplicidade. Uma vida simples é uma vida feliz. Olhem para nossas vidas. Nós, como seres humanos em geral, individualmente, estamos caminhando para a simplicidade ou para a complexidade? Se a gente olhar para o mundo, como geral, a gente está andando para a complexidade. As pessoas precisam possuir cada vez mais coisas. As pessoas precisam possuir cada vez mais pessoas. As pessoas precisam possuir mais conhecimento e assim por diante. Por quê? Porque a minha felicidade está lá, está aqui, está mais para lá. E com isso eu torno a minha vida complexa. Olhem para as suas próprias mentes. A sua mente é simples ou complexa? O que é uma mente complexa? Cheia de pensamentos, indo para lá e para cá. Incertezas, altos e baixos. Muitas emoções desreguladas. Isso é uma mente complexa. Uma mente cheia de desejos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não necessariamente a gente pode olhar nossa complexidade com quantidade de material que a gente tem. Mas a nossa mente é muito complexa e ela precisa ser simplificada. Os mestres falam que, gradualmente, qual é o processo? A gente precisa diminuir a quantidade de pensamentos e melhorar a qualidade. De muitos pensamentos para
poucos pensamentos. E de todo tipo de pensamentos para pensamentos nobres, inspiradores, positivos e divinos. Isso é a verdadeira simplicidade. Mas é claro que o nosso estilo de vida reflete o nosso estilo mental. Então, olha para as suas coisas, para os seus bens. Não estou falando para vocês largar e abrir mão de tudo, como São Francisco. Mas olhe de tudo que você possui, suas roupas, seus calçados, seus outros bens. Eles são realmente úteis para a sua vida? Eles são necessários para a sua vida? Eu não estou discutindo o nível de vida de cada um, mas eu estou discutindo a utilidade das suas posses materiais. Porque lembra, aquilo que não for útil nas nossas vidas, e a gente possuir, a gente guardar, traz complexidade e traz problema e sofrimento. Eu preciso manter, eu preciso proteger, eu preciso guardar. Eu tenho insegurança. Então, a minha mente complexa reflete numa vida complexa. Uma mente simples reflete numa vida simples. Então, são duas coisas que eu posso trabalhar. Quando eu medito, a minha mente naturalmente se torna mais simples porque ela elimina desejos, ela elimina possessividade, ela elimina apego e externamente, me libertando, abrindo mão de coisas que não são úteis na minha vida e necessárias, eu também trago simplicidade para a minha vida. E o resultado vai ser felicidade. E aqui eu não estou apontando, você tem muito, você tem pouco. Não. Se você faz uso de tudo que você tem muito, isso é maravilhoso. Mas se você tem muitas coisas e não faz uso, pensa e reflete. Você poderia dar vazão e alguém poderia ter melhor utilidade daquilo do que você tem. Certo? Nós vamos voltar agora e eu vou pedir para vocês uma coisa. Nós vamos falar as 4 primeiras, que era algo que a gente gostaria de tirar das nossas vidas. Mas eu vou pedir para vocês aí digitarem, mas não digitarem a palavra inteira. Eu vou lembrar uma por uma, vocês já sabem, mas vocês vão digitar só no chat, vocês vão digitar na sequência só a primeira letra de cada uma dessas coisas. Então, a primeira era confusão. Podem digitar. A segunda é apego. A terceira era orgulho. E a última era sentimentalismo. Se a gente juntar essas 4, o que vai gerar? Chaos. Caos. Vocês querem sua vida caótica? Não. Então, vamos pensar nessas 4 que precisam sair para abrir espaço. E espaço para quê? Vamos digitar as 4 outras agora. Discernimento. Entusiasmo. Unidade. E simplicidade. E a gente tem o quê? Deus. E o que significa isso? A nossa vida vai se tornar cada vez mais divina se a gente trazer essas 4 para nossas vidas. Vocês querem vidas caóticas ou vidas divinas? E isso está nas nossas mãos. Está no nosso desejo de mudar. Eu usei essas qualidades, brincando com as palavras, para que trouxessem um pouco mais de clareza para nossas vidas nessa perspectiva, nessa atitude de se libertar para conquistar, de abrir mão para adicionar. Mas cada um de nós deveria ter uma lista. Vamos usar essas 8 de hoje como pontapé inicial e lembrar do caos e de Deus para a gente ter clareza de que qualidades negativas, qualidades não desejáveis nas nossas vidas, de alguma maneira vão trazer caos.
e de o esforço nosso para trazer qualidades positivas nas nossas vidas vai trazer a nossa vida para um nível mais divino. É um lembrete. Mas é o meu convite e o meu desafio para cada um de vocês. Engordem essas listas. Pessoalmente, depois, escrevam. O que você gostaria de tirar da sua vida? Que hábitos, que atitudes, que emoções, que estilo de vida vocês gostariam de tirar da sua vida? Escrevam. E que atitudes, que exemplos, que valores, que virtudes vocês gostariam de inserir na sua vida? De repente vocês se espelham em alguém, de repente aquela pessoa vocês admiram por alguma qualidade. Pensem e façam essa lista. E, pelo menos uma vez por mês, olhem para essa lista. Só deem uma olhada e fala, eu estou chegando mais perto dessa lista que eu quero? Eu estou conseguindo me afastar dessa lista que eu não quero? É muito legal isso, ter uma referência. Isso é autoanálise. Isso serve para dar um rumo na nossa vida e um direcionamento. E isso traz mais clareza no nosso viver. A gente sempre precisa de umas referências, a gente sempre precisa desses pontos de reflexão. Então, esse é o meu convite de hoje para vocês. Façam essa lista, essas duas listas, e de vez em quando dê uma olhada nelas. Se elas estão melhorando, se você está tendo sucesso e eficiência, e como você pode melhorar. Certo? Acho que a gente já tem bastante coisa para refletir e bastante coisa para trabalhar. Com entusiasmo, com alegria. Mesmo perceber qualidades negativas nas nossas vidas é uma grande bênção. Porque isso vai fazer a gente se mover para melhorar, para crescer. Somos todos abençoados. Vamos fechar os olhos, por favor, um pouquinho? Concentrem-se na respiração. Todos nós, seres humanos, temos esse agregado de qualidades positivas e de qualidades não tão positivas. E todos buscamos uma vida melhor. Todos buscamos um crescimento. Todos buscamos a felicidade. E ela reside nessa eliminação dos aspectos não tão positivos nas nossas vidas. Concentre-se em cada respiração consciente, a gente já está andando. Nós temos força, nós temos energia, nós temos um caminho para seguir. Nós temos guias para nos levarem por esse caminho até a meta. A gente só precisa caminhar. Em cada respiração é um passo.
Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Incline-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres. Sinceramente, eu estou tentando mudar. Eu sei que eu tenho negatividades e fraquezas, mas eu tenho a sua presença e proteção. O que mais eu preciso? Me dá força para seguir em frente, nesse caminho de transformação. Me dá motivação para seguir em frente, meditando e sentindo cada vez mais sua presença. Permite que as qualidades positivas cresçam em mim, para que eu possa servir, para que eu possa me tornar também um exemplo para os outros. Me ensina a celebrar essa vida na sua presença. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Continua na respiração. Inale lenta, longa e profundamente com amor. Exale lenta, longa e profundamente em paz. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Com entusiasmo. Isso aqui é purificação, não é só um exercício. Inale. Amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segure. Exale. Respiração normal. Calmamente concentrem-se lá dentro. Além da confusão, além do apego. Além de todas as negatividades. Livres, puros, divinos. Nossa verdadeira identidade. Vamos meditar em silêncio um pouco e sentir essa verdade. Um pouquinho só de atenção na respiração.
Respiração normal e consciente. Continue lá dentro. Jamais desanimemos ao enxergar nossas fraquezas, ao enxergar nossas negatividades. A percepção dessas coisas são também já um sinal de crescimento espiritual. Que a gente possa canalizar a nossa energia não para o negativo, mas para o positivo que existe em nós e para o positivo que nos cerca, que é Deus, que é os mestres. Não existe força maior do que isso. Nós somos abençoados. Nós somos seres humanos com inteligência e discernimento. Além disso, todos nós temos esse desejo por crescimento e transformação. E além de ter o desejo, a gente tem um caminho. E os melhores guias possíveis. O único necessário é o nosso esforço. Todo o resto vai se ajeitar. A gente existe para mergulhar nessa bem-aventurança. A gente existe para celebrar cada instante das nossas vidas. Não importa o que a gente faça. Não importa onde a gente esteja. Esse é o nosso direito de nascença. Essa é a nossa herança divina. E a gente precisa explorá-la. Eu agradeço a Deus, agradeço aos mestres por essa oportunidade de confraternizarmos. E orando para eles que abençoem todas as nossas vidas, com mais amor, com mais força, com mais clareza, com mais simplicidade. E que a nossa transformação seja luz também para esse mundo. Tentando perceber essa unidade, essa presença divina que permeia tudo e todos, e que nada mais é do que o amor, nada mais é do que a paz e a alegria. Eu me curvo a todos vocês tentando me conectar com essa força. Om. Amém. Muito obrigado a todos pela presença e uma linda semana para todos nós. Temos muita lição de casa. Obrigado a todos. Jai Guru.